Muito boa tarde a todos. Eu agradeço aos organizadores, em nome da AT, a oportunidade que nos estão a dar de vir expor a nossa posição sobre este tema dos meios de resolução pré-contenciosa de litígios fiscais e arbitragem tributária e, nessa medida, ou para este efeito, eu dividi a minha apresentação em três pontos. Antes de mais, e para compreendermos o problema, é necessário ter uma noção dos níveis de contencioso produzidos pelos atos ou pela atividade da autoridade tributária. Um segundo ponto que se prende com as linhas estratégicas da AT nesta matéria da resolução dos conflitos e um terceiro ponto mais operacional e que visa dar a conhecer algumas das iniciativas que tomámos ultimamente para minimizar pelo menos o nível de pendências no Tribunal. Começando então pelos níveis de contencioso, aquilo que ou o diagnóstico que nós fizemos no âmbito da AT, que depois vão ser o ponto de partida para as linhas estratégicas nesta matéria, prende-se com a constatação de que no ano de 2015 e 2016, portanto são os dois últimos anos, as liquidações produzidas pela AT foram cerca de 22 milhões. Ou seja, a AT em 2 anos produziu cerca de 45 milhões de atos tributários suscetíveis apenas de impugnação. Portanto, não tenho aqui o número de atos que são suscetíveis do contencioso associado às execuções fiscais. Eu não os trouxe porque o tema era CAD, era a arbitragem tributária, e, portanto, esses atos são excluídos, ou a apreciação desses atos é excluído do CAD, mas posso dizer que andam, quer os atos que são suscetíveis de oposições, quer de reclamações do 276, andam também à volta, ou andam também, ou são, cerca de muitos milhões. Portanto, cada um, ou os dois juntos, devem dar cerca de 5 milhões de atos anuais suscetíveis desse tipo de contencioso. Ora bem, desses tais 22 milhões de atos suscetíveis de impugnação, nós temos um contencioso associado a estas liquidações de 0,21%, ou seja, entre o contencioso administrativo e o contencioso judicial, apenas 47 mil atos são contestados. Destes atos que são contestados, cerca de 42 mil são em reclamação graciosa, em impugnação são do universo dos 22 milhões, não chega a 1%, 0,018% dos 22 milhões de atos são impugnáveis. Destes, ou desses 22 milhões, no ano 2015, 789 foram objeto de pedido arbitral. Ora, eu peço ajuda. Não funciona. O sistema informático da autoridade tributária funciona melhor. Ou eu é que mexi em algo que não devia. Carregue Só neste, está bem. Está bom. Mas veja só se dá um guia para o outro a seguir. Tá.
E o mesmo cenário ocorre em 2016. Portanto, cerca de 22 milhões de atos suscetíveis de impugnação, sendo que o nível de processos que são impugnados, ou o nível de contencioso judicial instaurado, é cerca de 0,016% desses atos passíveis de contencioso. Portanto, admitindo que a AT vai continuar a praticar este nível de atos, nós já concluímos que o problema das pendências nos tribunais se calhar precisa não de ser resolvido após o processo chegar ao tribunal, mas numa fase prévia internamente dentro da AT. Ainda que, face a este universo, é possível concluir também que, não obstante serem muitos os processos que vão para tribunal, eles hão de ser sempre muitos. Portanto, não é previsível que a AT deixe ou diminua o número de atos suscetíveis de contencioso que produz. A maioria dos atos ou das instaurações são objeto de reclamação graciosa e os impostos que mais são contestados são o IRS, neste ano, excepcionalmente, está ali a data, a nota, porque houve um acréscimo das reclamações das deduções à coleta do IRS, o ano passado, relativamente ao IRS 2015, e, portanto, daí o pico nas reclamações graciosas do IRS. Relativamente ao sentido da decisão administrativa, verificamos que cerca de 60% dos processos de reclamação graciosa são deferidos. Portanto, a crítica de que a AT não resolve administrativamente o contencioso que lhe chega não é totalmente verdadeira, uma vez que, quer em 2015, quer em 2016, cerca de 50% dos processos são deferidos. Por outro lado, quer em 2015, quer em 2016, mais de 80%, 88% em 2015, 91% em 2016, dos processos que podiam ser, após a decisão administrativa, objeto de contencioso judicial, o contribuinte nada faz. Portanto, conforma-se com a decisão que foi proferida pela administração fiscal. Destas decisões administrativas não favoráveis, no ano 2016 apenas 7% foram objeto ou melhor, 7% ainda foram objeto de recurso hierárquico, apenas 2% foram objeto de contencioso judicial direto. Relativamente aos atos que são impugnáveis, dos dados que temos, verifica-se também que a maioria dos processos resultam de uma impugnação direta, ou seja, os contribuintes que querem impugnar não recorrem primeiro à via administrativa e, portanto, vão logo ou interpõem logo a ação judicial. No que respeita ao sentido da decisão nos tribunais de primeira instância, no ano de 2016, nós temos uma percentagem desfavorável ao contribuinte de 44%, portanto favorável à AT, e de 39% favorável ao contribuinte. Há um nível relativamente elevado de arquivamentos por inutilidade da lide, que tanto podem ser favoráveis à AT como favoráveis ao contribuinte.
Feito este diagnóstico ou perante este cenário, e que é um cenário que não vai ter mudanças, não é previsível que a AT diminua o número de atos que pratica, quer o número de atos de liquidação, quer o número de atos associados à execução fiscal. Portanto, o nível de contencioso, por muito pouco em termos percentuais que seja, há de ser sempre bastante elevado. E, portanto, os processos entrados em tribunal hão de ser sempre em número elevado face às condições que nos tribunais existem para a sua resolução. Tendo presente esta realidade, nós, na AT, internamente, entendemos que, mais do que arranjar formas alternativas para resolver conflitos, temos é que procurar que o conflito não exista. E daí, no nosso plano estratégico para o ano 2017, surja como objetivos estratégicos medidas que visam precisamente essa redução do conflito. Além do diagnóstico feito sobre o número de atos que a AT pratica e que são suscetíveis de contencioso, temos também presente que hoje o contribuinte deve ser encarado como um parceiro. Portanto, nós estamos, e são princípios da legislação que rege a nossa atividade, nós estamos no âmbito do princípio da verdade declarativa e do ónus da prova para a administração. Já não estamos no tempo da tributação por presunções, ou será essa a situação excepcional e em que o ónus da prova compete ao contribuinte. Além de que as situações de litígio também não são favoráveis ou queridas pela própria administração tributária. Desde logo porque as situações de litígio fazem diferir a cobrança do imposto em dívida, os processos de execução fiscal ficam suspensos. Nós temos neste momento cerca de 4 mil milhões de euros suspensos por contencioso e quanto mais tarde surge a cobrança ou o processo de cobrança mais difícil se torna a cobrança do imposto em dívida. Por outro lado, como também já foi referido, as situações de litígio criam encargos para a administração tributária pelo pagamento de juros, pelo pagamento de indemnizações por prestação de garantia indevida e pelo pagamento da taxa de justiça e das próprias custas de parte. Portanto, não é vantajoso para a AT ter processos em tribunal e arrastar com esses processos por muito tempo. Por outro lado, todo este litígio, ou estas situações de litígio, são grandes consumidoras de recursos também dentro da administração tributária. Desde logo, pelo número de pessoas que trabalham os processos, mas também por todas as outras pessoas que, não diretamente ligadas aos processos, contribuem ou para a prática do ato ou depois para a própria reconstituição da situação, caso a decisão seja favorável ao contribuinte. E muitas vezes reconstituir uma situação de um determinado ano, quando a decisão surge 10 ou 15 anos depois, não é fácil. Portanto, é uma tarefa que implica a afetação de recursos e implica a manutenção das regras de liquidação do imposto durante vários anos. Portanto, as situações de litígio também não são queridas pela autoridade tributária. E por isso mesmo, nós neste ano de 2017
estabelecemos como objetivo estratégico, consta do plano estratégico da AT, o reforço do apoio ao contribuinte, designadamente através da disponibilização de serviços de informação que minimize a ocorrência de incumprimentos. Nós hoje temos consciência de que cada vez mais a legislação transfere para o contribuinte a responsabilidade da liquidação do imposto, designadamente por via das retenções na fonte ou até por via das autoliquidações e, portanto, ou no âmbito dos impostos indiretos, no caso do IVA, a liquidação feita pelo próprio contribuinte e, portanto, é essencial que, no momento da aplicação da lei, que o contribuinte acaba por ter que fazer primeiro que a própria AT, em muitas circunstâncias, que nesse momento haja desde logo o entendimento da AT sobre aquela lei que está a ser aplicada naquele momento. Por outro lado, também como medidas que promovam o cumprimento voluntário, interessa simplificar não só os procedimentos administrativos, mas também a própria legislação. Como exemplos de cada uma destas medidas, no âmbito do reforço do apoio ao contribuinte, o enfoque que é dado às informações vinculativas e de que se destaca a medida legislativa que consta no orçamento para 2017, de alteração do prazo de resposta da AT de 90 para 75 dias, no caso do pedido ser efetuado com urgência. No âmbito da promoção do cumprimento voluntário, o aumento das situações denominadas de compliance ou de apoio ao contribuinte no cumprimento das suas obrigações através de uma detecção precoce de eventuais situações de incumprimento, permitindo a regularização voluntária antes da atuação coerciva da própria administração. No que respeita às orientações operacionais mais recentes que têm ocorrido no âmbito da AT, de modo, neste caso agora, a diminuir o nível de pendências nos tribunais. Saliento, em primeiro lugar, a reorganização da representação da Fazenda Pública, que já vem ocorrendo desde 2012, tendo por base dois princípios que achamos essenciais para o melhor funcionamento da defesa do Estado nos processos judiciais. A centralização, que vamos fazendo progressivamente, estando neste momento os processos de valor superior a 1 milhão e aqueles cujo autor é contribuinte, acompanhado pela unidade dos grandes contribuintes, centralizada num núcleo que funciona em Lisboa, no caso das impugnações e no caso do contencioso das execuções fiscais no Porto. Através desta centralização conseguimos uniformizar e harmonizar a atuação dos representantes da Fazenda Pública face a um determinado objeto de litígio. E, por outro lado, outro dos princípios que adotámos foi o da especialização. Concluímos que um representante que está ou que tem processos de impugnação não pode ter, ao mesmo tempo, processos associados às execuções fiscais. Não só porque os prazos de resposta ao Tribunal são diferentes, mas também porque a matéria é completamente diferente. E, portanto, optámos pela especialização. A equipa de Lisboa dedica-se apenas às impugnações, a equipa do Porto dedica-se apenas aos processos que estão associados ao contencioso das execuções fiscais. Esta equipa do Porto tem ainda outra função
que é a de apreciar todos os atos contestados antes da sua remessa ao Tribunal, propondo, caso seja necessário, a sua revogação para evitar a subida a Tribunal de processos cuja probabilidade de ganho pelo contribuinte seja bastante elevada. E, portanto, com esta especialização e com esta prévia apreciação dos atos, nós conseguimos, eu hoje não trago esses dados porque são respeito à contencioso das execuções fiscais, mas posso adiantar que conseguimos que de um nível de processos perdidos pela AT mais ou superior àqueles que o contribuinte perdia, passámos a uma situação em que, neste tipo de contencioso, hoje a AT ganha mais processos do que os contribuintes, evitando a ida a tribunal de processos que estavam à partida perdidos. E, portanto, é esta análise e esta especialização que nos tem permitido, por um lado, retirar processos do tribunal e, por outro, ir progressivamente aumentando o número de decisões que nos são favoráveis. Por outro lado, temos intensificado a divulgação de orientações e entendimentos administrativos que visam não só evitar a existência de mais contencioso, mas também a retirada de processos do Tribunal. Eu dou aqui apenas 2 exemplos. Um prende-se com o âmbito das execuções ou o âmbito da reconstituição da situação do contribuinte no caso de processos em que ganha, designadamente no que respeita ao pagamento dos juros. Hoje, definitivamente, está ou é entendido pela AT não só que o pagamento de juros é oficioso, entendimento que já existia, mas que também, mesmo nas situações em que a decisão judicial não condena expressamente a esse pagamento, a AT deve fazer a apreciação oficiosamente do direito ou não ao pagamento dos juros, evitando assim a necessidade de interposição de ação de execução de julgados. Do mesmo modo, é hoje também orientação de que, não cumprindo o prazo de execução espontânea, devem ser pagos os devidos juros de mora. Portanto, esta era uma matéria que suscitava bastante litígio, designadamente na necessidade de interposição de ações de execução de julgados, e que, através de uma orientação que divulgamos, ficou definitivamente esclarecida perante os serviços que executam as decisões judiciais e administrativas. Por outro lado, outra orientação que demos também aos serviços, e designadamente aos representantes da Fazenda Pública, é de que o facto de ter passado o prazo processual de revogação do ato, o prazo de contestação, não impede que, caso haja alterações de entendimentos administrativos sobre uma determinada matéria, que se proceda à revisão oficiosa do ato tributário, partindo do pressuposto de que a revisão oficiosa é um dever da administração que não necessita de ser requerida pelo contribuinte e que, se houver alteração de entendimento, o ato deve ser revisto mesmo na pendência de uma decisão, de um processo judicial. Exemplos de situações recentes, e eu termino já, exemplos de situações recentes em que a AT alterou os seus entendimentos e, em consequência dessa alteração, procedemos ou vamos proceder ainda
à revisão dos atos tributários de modo a solicitar junto dos tribunais o arquivamento por inutilidade superveniente da lide. É o caso da tributação no âmbito da verba 28, a isenção de imposto de IMT no âmbito dos processos de insolvência e a tributação em IVA das peças de próteses dentárias. E apenas como curiosidade, no caso da verba 28, vão ser retirados do Tribunal 240 processos que ainda estão pendentes de impugnação, que correspondem a 315 liquidações. Sendo que todo o contencioso administrativo pendente, que poderia, face ao indeferimento, vir a suscitar um processo judicial, foi dada orientação para ser todo deferido. Do mesmo modo, os processos que, com recurso, foi dada também orientação para a desistência dos recursos. E, portanto, esta é a nossa perspectiva para a resolução dos litígios, é antecipar a sua ocorrência. E, com isto, termino a minha apresentação.